E aí, ou nós estávamos de novo dentro do Departamento de Estado, ou nós tínhamos sido colocados para correr. Já a mídia procura agir, como sempre, na base do wishful thinking. Né? Já expliquei o que é isso. Não é porque os fatos estão postos de maneiras claras que os doidinhos da mídia e do governo Lula vão reconhecer que eles não tiveram um avanço, a reunião foi um fracasso. Vejam, enquanto a Rita Mundim e o Caio Junqueira na CNN publicavam duas reportagens menos otimistas e mais realistas sobre o encontro, uma intitulada Análise, Encontro entre Mauro Vieira e Rubio, teve muita espuma e pouco chope, e outra, não deu em nada, diz Paulo Figueiredo sobre a reunião entre Vieira e Rubio, a maior parte dos apoiadores do regime, inclui aqui a Globo News, decidiu adotar um outro tom, o que obviamente não chega a ser surpreendente. O Mauro Vieira, por exemplo, deu uma coletiva de imprensa muito triste, né, muito deprimido ali, sem nenhuma empolgação, onde ele não declarou nenhum avanço, confirmou todas as informações que eu tinha, mas disse que a reunião foi muito produtiva. E aí eu me pergunto, porque eu acho que vocês do chat devem responder isso. Para algo ser produtivo, ele deve ter produzido algo, né? Ele deve ter um produto. E qual foi o produto do encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio? Absolutamente nenhum. Foi a possível marcação de uma outra reunião. Ou seja, os caras se reuniram para conversar e o resultado mais ou menos concreto que eles tiveram foi a intenção de se reunir de novo para conversar mais. A nota conjunta entre eles deixa isso absolutamente claro. É uma nota de 7 linhas sem nenhum resultado concreto. Pensa numa nota que não diz nada. Encontramos, conversamos, foi muito legal, e uma hora a gente vai se encontrar de novo para conversar mais. E eu sei que na diplomacia você tem que tentar manter as aparências e tal, mas ficou muito difícil para o Mauro Vieira. A Globo até publicou uma reportagem dizendo que a reunião tinha durado cerca de 1 hora, mas você abre a matéria da Globo e eles mesmos estavam dizendo que não se tratou de temas específicos. Vejam isso, que loucura. Uma reunião produtiva na qual não se tratou de temas específicos, que a única definição, isso é a palavra da Globo, está na tela de vocês, tinha sido a assessoria dos dois países levantarem as suas demandas. Tem um esquete do Porta dos Fundos, eu sei que vocês vão ficar chateados de eu falar de Porta dos Fundos, mas às vezes eles fazem coisas engraçadas, que é a reunião para marcar reunião. Então, diz a mídia que Lula e o Trump pelo menos vão se reunir no próximo domingo. E eu volto a dizer, há sim a possibilidade, vão estar na mesma agenda, mas eu ainda não tive confirmação. O Itamaraty eu sei que está tentando esse encontro, mas até agora não tive nenhuma confirmação. Agora, se acontecer reunião, não tem problema nenhum com isso. Volto a dizer, eu estou confiante de que nenhuma reunião entre Lula e Trump gere possibilidade de retirada das sanções em relação aos ministros do STF, aos seus auxiliares, etc, etc. E essa é a nossa pauta. A nossa pauta é para que as sanções sejam mantidas e que a pressão continue e que para novas sanções sejam impostas. E nós recebemos a sinalização para continuarmos o trabalho sem uma mudança de política externa. Daí, depois da reunião mais improdutiva possível, de diversas declarações do governo Trump, de qualquer negociação com o Brasil só iria para frente depois de medidas efetivas e concretas para combater violações de direitos humanos no Brasil, perseguição judicial, oposição, etc, etc, começam a chegar os especialistas da Globo para comentar. Eu digo que pelo menos o Jorge Pontual foi mais sincero, porque entregou que não tinha absolutamente nada de concreto na reunião e que não foi vitória coisa nenhuma. Momento de sinceridade na Globo News. Tem como botar o Jorge Pontual aí pra gente? Eu não sei se a gente tem ele. Várias prioridades. Tem Gaza, que não está resolvido. Tem a Ucrânia, que está menos resolvido ainda, mas que é uma prioridade. Tem a Venezuela, que eles resolveram fazer o que parece ser uma pressão militar sobre o Maduro. E o secretário de Estado, Marco Rubio, está com as mãos cheias de problemas prioritários. E o Brasil não é prioridade. Os Estados Unidos não tem nenhuma pressa em resolver essa questão. E está enrolando. Essa reunião com o Mauro Vieira não saiu nada de concreto, é o início do diálogo. Mais uma vez é o início do diálogo. Lá na ONU foi o início do diálogo, depois o telefonema foi o início do diálogo. Marco Rubio com o Mauro Vieira foi o início do diálogo. E continua sempre o início do diálogo, não tem nada concreto, não tem resolução nenhuma, nem promessa.
E eu não duvido nada que esse encontro entre Lula e Trump no fim de semana, caso aconteça, seja dito mais uma vez que foi uma reunião muito produtiva e que é o início de um diálogo. E a imprensa comemorando isso como se fosse assim, agora resolveu os problemas. Eu fiquei com a impressão, juro para vocês, às vezes é tanto escarcéu da imprensa que a última conversa eu estava em viagem de férias. E aí as pessoas me pedindo para comentar, eu falei, o que houve? O Lula conseguiu reverter a Magnitsky? Não, 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 ele teve uma ligação. Eu falei, agora Mauro Vieira teve uma reunião. Comemorando reunião, a reunião a gente tem o tempo inteiro, pô. Se eu for para Washington de novo semana que vem, não é uma impossibilidade, eu vou ter uma reunião. Agora, enquanto o Jorge Pontual estava tendo esse sincericídio aqui, vejam o que também dentro da Globo News acontecia. Eu não posso deixar de comentar isso aqui. Da ida do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo ao Scott Bessent, que a Globo News não consegue tirar o Paulo da boca. É mais uma velha baranga com o Paulo dentro da boca. Velhas barangas, tirem o Paulo da boca. Tirem o Paulo da boca. melou o encontro com a Haddad, eles também tentaram melar esse encontro do Mauro Vieira, porque naquela ida ao Departamento de Estado ontem. E o relato que... Como que eu tentei melar? Cara, de onde é que tira uma porra dessa, velho? Que a gente não tentou nunca melar essa reunião do Mauro Vieira. Nunca. Nós fomos, inclusive, para Washington na mesma semana, sem nenhum objetivo de melar a reunião. Qual é a evidência que você tem que a gente tentou? Alguma fala? Pelo contrário, tem uma reportagem. Vamos ver isso. Aquela ida que eles chegaram lá e eles passaram... Foi uma passagem fugidia, porque disseram para eles, olha, mudou a agenda, mudaram as prioridades, agora, por causa dessa China, a gente precisando do Brasil, e puseram os dois para correr. Eles passaram, assim, rasparam pelo Departamento de Estado. Não demoraram lá, não conseguiram ser recebidos pelo Lula. Eu fiquei nessa dúvida, porque não conseguiram. A notícia que saiu aqui é que eles tinham ido, mas não dizia com quem eles tinham se reunido, não dava muito detalhe. Então agora você dizendo isso, deixa as coisas muito mais claras, né? Talvez a interlocução possa ter mudado de... A mulher fala, parece aquela velha fofoqueira da rua que fica ali de vassoura na mão passando fake news. Uma loucura. Eduardo Bolsonaro e eu teríamos sido expulsos do Departamento de Estado porque depois da reunião os americanos teriam dito que a agenda de prioridades mudou e agora os Estados Unidos precisam do Brasil. Agora os Estados Unidos precisam do Brasil. Isso é o grau de loucura. É tão factível que essa moça estava falando que Eduardo Bolsonaro e eu fomos ao Departamento de Estado na quarta-feira. Na verdade, tivemos uma reunião de manhã, depois uma reunião com o Congresso, com um senador importante, depois Departamento de Estado, depois jantamos com um oficial da Casa Branca e no dia seguinte tomamos café da manhã com outra pessoa da Casa Branca e durante a reunião do Mauro Vieira nós estávamos de novo dentro do Departamento de Estado, acompanhando a reunião. Obviamente a gente não estava na reunião do Brasil. Nós estávamos dentro do Departamento de Estado, inclusive discutindo o que poderia acontecer depois da reunião. E aí, ou nós estávamos de novo dentro do Departamento de Estado, ou nós tínhamos sido colocados para correr. E, de novo, eu só saí do Departamento de Estado para pegar o Eduardo ainda teve mais uma reunião depois, mas eu tive que pegar o meu voo de volta para cá. Uma loucura. Uma loucura. Se você for buscar, não precisa muito, não. Volte a matéria do Igor Gadelha, do Metrópolis, em 5 de outubro, ou seja, 2 semanas atrás, onde eu dizia que eu estava torcendo por essa reunião. E não tem essa aí, não, Bruno? Se eu estava torcendo para a reunião acontecer, é porque eu sabia que ela funcionaria na nossa direção. Por que eu estaria tentando melar essa reunião? Esses são os fatos. Muita gente me pediu para responder esse tipo de coisa. Eu não sei o que responder. A mulher inventa... Aliás, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Se você chegou até aqui, é um bom sinal.
Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.